Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Teoria Geral do Direito, agora para a gente falar um pouquinho sobre as escolas e teorias científicas que permeiam ali o pensamento jurídico, tá? Ou sejam as famosas escolas do direito. Essas escolas do direito são concepções diversas, tá? Ou seja, várias, tá? Formas de se investigar, de se estudar a ciência do direito. Como eu falei para vocês, deixa eu vir um pouquinho aqui para o lado, me ajeitar um pouco aqui, ajeitar um pouco minha posição. Pronto, assim ficou melhor. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, a ciência do direito difere do conceito do direito. E claro, como uma ciência, existem várias formas de você investigá-la, de você estudá-la. E eu trouxe algumas dessas formas que se apresentaram durante muito tempo no direito e, claro, seus traços, as suas principais características, tá? E nós tivemos a primeira, o justnaturalismo, ou também conhecido como a escola do direito natural. Ela tem algumas peculiaridades próprias, mas se você juntar essas escolas do direito natural ou justnaturalismo, você vai perceber que elas defendem um ponto em comum, ou seja, a existência de leis naturais. E essas leis naturais que o justnaturalismo, o nome justnaturalismo já traz uma ideia de leis, regras naturais, regras da própria natureza que são imutáveis, regras que são universais, tá? Como, por exemplo, o direito à vida, o bem acima de tudo, ou seja, por essa escola do justnaturalismo de que existe uma regra de natureza universal, de natureza natural, uma regra ali que seja imutável, os defensores e estudiosos do justnaturalismo, eles afirmam que o direito natural vem antes do direito positivado. Esse direito que nós conhecemos hoje em dia, com normas, com regras, com leis, com decretos, seria o direito positivado, ou seja, aquele que já teve o trato, o trabalho do homem. Vocês devem ter já estudado isso, tá? Mas o justnaturalismo, ou conhecido como a escola do direito natural, ela já é inerente à natureza humana e traz as suas regras que são imutáveis ou regras naturais, tá? E na Idade Média, claro, tinha conteúdo altamente teológico, ou seja, ligava muito as regras naturais, o direito natural, com a vontade divina. E aqui eu deixei vontade divina em aberto porque pode ser qualquer divindade, né? Não estou falando de um país que tem ali um monoteísmo, não, mas a teologia ligando o direito natural, fundado por uma vontade divina. E isso era muito comum, esse movimento do justnaturalismo, em que a vontade divina, o direito natural, as regras universais, as regras imutáveis seriam oriundas de uma vontade divina, teve bastante força ali na Idade Média. Tá? O seu justnaturalismo se apresentou com bastante força na Idade Média, justamente com esse fundamento de que as suas leis imutáveis naturais seriam oriundas de uma vontade divina. E aí, senhores, esse é um fundamento teológico, vem de teologia, tá? E um dos representantes é Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, principalmente no século XIII, era o principal representante, precursor do direito natural, com fundamento teológico, tá? E ele traz ali, um dos seus destaques, é a Suma Teológica, com a seguinte hierarquia das leis. Olha só, percebam bem aí a apresentação da hierarquia das leis de Tomás de Aquino. Primeiro, a lei eterna, que é suprema. Para ele, só o próprio Deus conhece a sua plenitude. Ou seja, a lei eterna para ele é o conhecimento divino que não cabe a nós mortais discutir. Deus sabe de todas as coisas, princípio, meio, fim, alfa e ômega, e ele defendia isso, que a lei eterna, que era a lei suprema, somente Deus a conhecia na sua plenitude, e que os homens, os mortais, teriam acesso somente àquelas partes que eram reveladas de acordo com a vontade de Deus Todo-Poderoso. Tá? Segundo Tomás de Aquino, abaixo da lei eterna ou lei suprema está a lei divina,
Ou seja, é uma parte da lei eterna justamente revelada por Deus. Então, olha só, temos uma instância aqui em cima, tá? Da lei suprema, só Deus conhece. Abaixo dela, a lei divina, que é aquilo que Deus revelaria para os homens. E abaixo ainda, a lei natural, que seria decorrente da natureza humana. E abaixo da lei natural, a lei humana, que é justamente a lei positivada, produzida pelo legislador. Então, para Tomás de Aquino, em sua pirâmide, né, já que Hans Kelsen tem a pirâmide do direito, conhecido como Constituição, leis, etc., Tomás de Aquino também lançou a sua pirâmide, a sua hierarquia das normas, em que ele coloca a lei suprema ou lei eterna acima de todas, a lei divina, que é aquilo que Deus revela ao homem, a lei natural, decorrente da natureza humana e dos fatos que são universais e imutáveis, e somente em último lugar ele coloca a lei positiva, ou seja, aquela que vem do legislador. Já dá para ver de cara que a visão de Tomás de Aquino não agradou muito os políticos, já que ele colocava eles lá embaixo, né, praticamente na base da sua pirâmide, da sua hierarquia. E aí, senhores, logo depois, no século XVII, ali, depois de Tomás de Aquino, começou a surgir uma corrente do justnaturalismo não teológico, ou seja, regras de um direito natural, só que dessa vez não tem fundamento na vontade divina, e sim fundamento na razão humana. A predominância do homem, ou seja, agora o homem como um centro, né, da teoria do justnaturalismo. Aí, por isso que nós classificamos de justnaturalismo não teológico, ou seja, não é ligado à divindade. Já é outra forma. Dentro do próprio justnaturalismo já temos outra forma de entendê-lo. E aí, senhores, ainda estão presentes aqui grandes representantes como Glutz, Pufendorf, John Locke, tá? Sempre fazendo alusão à sua grande obra, Pacto Social, e ele utiliza muito a questão da lei da natureza humana para sanar as deficiências do estado de natureza, ou seja, ele instaurou o Estado, governo do Estado civil. Então, para John Locke, ele diz, olha, o estado de natureza é falho, é deficiente, não se aplica a todas as regras, é preciso de um pacto social, ou seja, um governo pelo Estado civil, tá? Spinoza, Hobbes também, eles aparecem nessa escola do direito natural, só que aqui eles vão apontar o estado natural, tá? Gerando um estado de guerra, celebrando-se contrato social para estabelecer uma ordem jurídica, ou seja, eles defendem que há um estado natural e esse estado natural entra em choque com a sociedade. E aí precisa se celebrar um contrato social, que é justamente a obra, para se estabelecer a ordem jurídica. E também tem o Rousseau, tá? E Rousseau destaca sempre que no estado natural o homem é bom, aquela famosa frase, mas a sociedade o corrompe, ou seja, o homem é bom, só que o meio qual está inserido o corrompe, então é necessário que ele se adeque à sociedade, ainda batendo na tecla do direito natural, do justnaturalismo. Só que a diferença dessa escola do século XVII, tá? Vou voltar aqui um pouco. A diferença dessa escola do século XVII, de John Locke, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, etc., a diferença dela para a do século XIII é que nessa aqui Tomás de Aquino defende a vontade divina como centro, ou seja, o justnaturalismo teológico. E já no século XVII continua sendo o justnaturalismo, só que agora não mais fundado na força, na vontade divina, agora fundado na razão humana, no ser humano, tá? No próprio ser humano, o homem como centro do direito natural. Tá? O homem como centro do direito natural. Tá? E aí, um pouquinho sobre alguns deles. Hugo Grosso, ou também chamado, em alguns livros, Hugo Grotius, com T, nasceu em 1583 e defende o direito natural fundado na reta razão. Ou seja, Hugo Grotius trazia aí o direito como a reta razão. E através da reta razão, ele conseguia alcançar regras invariáveis da natureza humana. Tá? Ele defendia a existência de uma razão
E com essa linha de racionalidade, ele conseguia causar ali como se fosse um sistema único de direito, e aí ter invariações da natureza humana. Hugo Grotius também tem uma contribuição muito boa para a formação do direito internacional, quando ele vem com a ideia do direito das gentes, que poderia ser classificado como o direito internacional das pessoas, tá? E ele trouxe aí a ideia de uma lei natural, tá? Uma lei na reta razão, né? Como se fosse uma linha padrão de conhecimento, e essa lei natural conseguisse, de uma certa forma, pacificar, disciplinar a convivência entre as nações. Então, o Hugo Grotius aí muito contribuiu para a formação do direito internacional. Sempre destacando o direito da gente, ou das gentes, que na verdade poderia ser, há quem diga aí que poderia ser tal os direitos humanos internacionais. Mas enfim, o Hugo Grotius tinha essa visão. Temos também, né, falei lá atrás, Samuel Pufendorf, 1632 a 1694. Viveu pouco tempo, né, 62 anos. Mas ele já tem ali um certo sincretismo quando ele consegue conciliar as ideias do seu antecessor, tá? As ideias do seu antecessor, que é o Hugo Grotius, na teoria da reta razão, com Deus. Tá? Então ele traz um pouco da reta razão do ser humano com a vontade de Deus. Tá? Então ele diz que, para Samuel Pufendorf, tá? O direito natural é reconhecido pela razão natural, por ser, insisto, a natureza humana, além de essencial a paz na humanidade. Então, ele trata tanto do comportamento do ser humano, tanto da natureza humana, como também a ideia de uma divindade acima de tudo. E para Pufendorf, isso é essencial para que haja paz na humanidade. O comportamento da reta razão do homem, junto com a presença da divindade. Ou seja, 1632, Samuel Pufendorf ali tentou fazer um resgate das ideias de Tomás de Aquino. Na verdade, não bem um resgate. Samuel Pufendorf tentou fazer um equilíbrio entre Tomás de Aquino, com a ideia de que o direito natural é altamente teológico, tá? Lembre-se, lei suprema, lei divina, tá? Lei do homem, leis positivadas. E a ideia, tá, do seu antecessor, que é o Hugo Grotius, reta razão, leis divinas. E aí você tem o conceito e a escola de Samuel Pufendorf e a forma como ele viu o direito, né? Reta razão junto com a vontade de Deus. Mesmo assim, Pufendorf tinha uma tendência de defender que o direito natural era criado por Deus, por isso era imutável, ou seja, uma regra universal criada por Deus. É como se ele permitisse ali a existência da reta razão, mas defendesse que o direito natural era criado por Deus e eram regras consideradas imutáveis e eternas, porque eram criadas pelo Eterno. Tá? Então vejam que Samuel Pufendorf, ele até contribuía com as ideias do Hugo Grotius, mas ele tinha uma tendência mais puxada para o lado de Tomás de Aquino e defendeu o direito natural, criado por Deus, mas com elementos da reta razão, ou seja, da razão humana. Seria Deus no centro e o homem ao redor. Tá? E aí depois nós temos John Locke. Bom, John Locke, em 1632 a 1704. Ele viveu na mesma época que Samuel Pufendorf. Morreu um pouco depois. Tá? John Locke entendia que as leis naturais não são inatas. Olha só, ele apareceu aí já para praticamente balançar os seus antecessores. Poxa, porque Tomás de Aquino, Pufendorf, Hugo Grotius defendiam que o direito natural era imutável. Aí John Locke vem com a conversa e diz: isso aqui não é imutável coisa nenhuma. Tá? Essas leis naturais não são inatas, estão inseridas na mente humana, tá? Estão na natureza e podem ser conhecidas por meio da razão. E de acordo com Locke,
o estado de natureza era considerado um estado de paz. O que é esse estado de paz que John Locke defende aqui? Na verdade, não é nenhuma novidade. O estado de paz ele vem bem antes, tá? Desde a época dos povos primitivos sem escrita. O que seria esse estado de paz? Na época dos povos primitivos sem escrita, o direito era altamente teológico, então altamente ligado a uma divindade. E olha que nós estamos falando de 1700 e ainda se tem essa ideia. Então, muitos acreditavam, os líderes tribais, os chefes tribais, muitos acreditavam que vinha o castigo divino. Quando uma pessoa ligada a uma tribo cometia um crime, ela estava em pecado. E aí ela perdia o que nós chamamos de perdia a sua paz interior. Ficava incomodada. Sendo assim, o homem precisava encontrar a sua paz, o seu estado de natureza, o estado de paz. Então, era muito comum as penas nessa época dos povos primitivos sem escrita eram geralmente penas cruéis, penas pesadas e muitas vezes pena de morte. Só que o indivíduo acabava caminhando feliz para o matadouro. Como assim caminhando feliz para o matadouro? Porque ele acreditava que aquele sacrifício, se entregar para a morte, para pagar pelo seu crime, ele entendia que ele ia trazer não só a paz espiritual para ele, mas também a paz para todo mundo da aldeia. Então tinha aquela pressão do tipo mata, mata, mata esse aí, porque se a gente não tomar uma atitude com ele, a ira da divindade vai recair sobre aquele povo. Então ele ia praticamente como uma ovelha ao sacrifício e se lançava para alcançar esse estado de paz. Tá? Então John Locke, já em 1700, ele acreditava dessa ideia, que as leis não são inatas, elas estão inseridas na mente humana, tá? Podem ser conhecidas por meio da razão, do estudo, do conhecimento, e o homem tem que sempre procurar o seu estado de natureza, ou seja, o homem busca um estado de paz. Tá? E essa paz que John Locke dizia cessa em razão da ausência de um terceiro apto a julgar os conflitos, tá? Que surge entre os indivíduos, ou seja, está ali o Estado Civil, tá? É estabelecido para garantir a proteção dos direitos naturais. Então, se eu perco o meu estado de paz, né, não estou mais no meu estado de natureza, eu tenho que buscar o Estado Civil para chegar ali e fazer um balanço e ter a decisão de um terceiro. Vejam que começa a aparecer aqui, tá, nessa visão, a posição de uma terceira pessoa para julgar, que seria aí, talvez, a figura primitiva de um juiz. Começa, então, em 1700, a John Locke trazer a necessidade de uma terceira pessoa para julgar e tentar restaurar o estado de paz e ali proteger os direitos naturais. Vejam como, conforme a gente vai evoluindo nas escolas, o direito vai se moldando e se aproximando daquilo que é hoje, tá? Daquilo que é hoje. Então, senhores, seguindo ainda a linha de John Locke, o direito de propriedade existe desde o estado de natureza, ou seja, o homem já nasce com o direito de propriedade. Tem que ser preservado pelo Estado, tá? Então, na visão de John Locke, os direitos naturais eles não podem ser desrespeitados pelo Estado jamais, porque o Estado é que tem que garantir a preservação dos direitos naturais e não desrespeitar os direitos naturais, que é o Estado Civil, tá? Ou seja, ele serve para proteger as regras naturais e não para destruí-las. A função do Estado seria para proteger as regras naturais e não para feri-las. John Locke traz a ideia de um Estado, o Estado Civil, protegendo o estado de natureza. Olha que coisa interessante. De que uma das funções do Estado seria justamente garantir a sobrevivência do direito natural, do estado de natureza. Tá? Próximo, Thomas Hobbes, tá? 1588 a 1679. E um pouquinho ali depois chegou a conviver um pouco ali com Locke. Thomas Hobbes escreveu a obra O Leviatã. Nessa obra, o Leviatã ele descreve bem a figura do Estado devorando seus súditos, que justamente são os cidadãos. Bom, ele é ligado muito ao justnaturalismo racional e teórico do poder soberano. Como assim? Hobbes defende o estado de natureza humano, tá? E que esse estado de natureza humano
acaba permitindo a utilização da liberdade de forma ampla, sem limites, fazendo com que alguns lesem e prejudiquem outras pessoas. Já Hobbes já é um pouco mais liberal, né? Chega assim, olha, é possível pelo estado de natureza que o homem até prejudique outras pessoas, tá? Então, desse modo, para Thomas Hobbes, o homem que se encontra no seu estado de natureza, ele observa um verdadeiro estado de guerra uns com os outros, tá? E até pode se destruir. Ele é autor da frase: o homem é o lobo do próprio homem. Se não há regras, o homem vai acabar destruindo a própria raça. Na verdade, levando em consideração os tempos modernos, Thomas Hobbes não estava todo errado, viu? Além do mais, o homem destrói o próprio homem. Eu me lembro muito, tá? De alguns filmes que eu assisti, eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é a trilogia de Matrix. Inclusive, estão querendo lançar o 4º filme de Matrix, né? Já vão lançar, eu estou esperando o trailer. Na minha época, quando eu assisti essa trilogia, o primeiro filme, Matrix, só chamava Matrix, ele tinha um diálogo muito interessante entre dois personagens. Dois personagens que eram Morpheus, que eram ali a pessoa que resgatou o Neo, o ator principal, que era representado por Keanu Reeves, não me lembro o autor que representou o Morfeu, e também o agente Smith, que era um agente dentro da Matrix controlado pela máquina. Mas o interessante não é a história da Matrix, é o diálogo. Quando ele conversa com o Morpheus, que está interrogando o Morpheus, ele fala algo interessante justamente baseado na ideia de Thomas Hobbes. Do homem ao lobo do próprio homem, tá? Como assim? Ele diz nesse diálogo de que o homem, que ele procurou alguma raça, tá? Dentre todos os seres vivos, que o homem fosse equiparado. Ele procurou lá qual a raça eu vou conseguir equiparar o homem. E ele achou o vírus. Então ele faz um comparativo do homem com o vírus. Por quê? Porque o homem praticamente destrói tudo aquilo que toca, inclusive destrói a si mesmo. Então, na visão de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem é um ser que consome, destrói, provoca, vive em estado de guerra e é necessário direito para conseguir colocar uma paz no meio da humanidade. Então vejam que ele prega muita história de que o homem é o lobo do próprio homem e que se é necessário, tá, termos o direito para que o homem possa viver em paz, sossegado, tranquilo. Sem regras, haverá o caos. E para Hobbes, dentro do caos, o homem se destrói. Então, para Hobbes, é necessária a criação de um pacto social em que o homem se comprometa a cumprir essas regras sob a autoridade de um Estado soberano, ou seja, daquele que está superior aos demais, para que o homem possa viver em paz com os demais. Ou seja, é preciso que ele concorde, ao viver em sociedade, que ele dê o aceite dele de obedecer às regras, né? Uma vez que ele aceitou viver em sociedade, ele vai ter que obedecer às regras, tá? E, senhores, esse pacto ou acordo de vontades cria o Estado, tá? O Estado existe para impedir a guerra e a impunidade contra a violência. Ou seja, devemos obedecer às leis civis emanadas do soberano. Quem é o soberano? Agora aqui é o Estado. Então, trazendo assim uma visão um pouco mais simples, ele defendia que, olha, o homem quer viver em sociedade, mas o homem é o lobo do próprio homem. É preciso uma paz ser estabelecida para que o homem não se destrua. Só que para que essa paz seja cumprida, é preciso um pacto social. Mas para que esse pacto social seja cumprido, é preciso de um Estado soberano acima da vontade das partes, que exige o cumprimento e mantenha a ordem. Aí sim, a gente consegue viver em harmonia. Sabe aquela história de que quando a gente tem a liberdade e a libertinagem não sabe o que fazer com ela? É mais ou menos isso. O homem anseia por controle, o homem clama por controle. Ele é um animal que adora viver controlado. Então, quando ele aceita viver em sociedade, ele busca a necessidade de ser comandado. E aí ele acaba elegendo um Estado soberano para tomar conta dele. O homem é capaz de abrir mão dos seus próprios direitos, da sua própria liberdade, em troca dessa bendita paz.
Rousseau, 1712 a 1778. Bom, próximo da lista, Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 778, seguia a mesma linha do racionalismo e vem destacando o ser humano, tá? Que o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. E aí sim, o ser humano abdica da sua liberdade individual para adotar então o contrato social, e ao firmar esse contrato social, ele abdica da sua liberdade individual e se submete à vontade de um Estado soberano em troca de uma paz social, em troca de viver em harmonia com os seus, tá, irmãos, digamos assim, com os seus vizinhos. E aí, senhores, os direitos civis vão surgindo logo após a ideia do contrato social, e os direitos naturais vêm antes desse, vão perdendo um pouquinho de espaço, tá? Então, os direitos civis aí que vão surgindo com a ideia do Estado controlar a sociedade para que você tenha paz, vão trazendo aí uma ordem justa, legítima, fundada no direito, na igualdade, e aí, senhores, lembrando que eles devem ser uma manifestação dos direitos naturais, vão ganhando uma roupagem de direito positivo, tá? E aí vem a teoria de Immanuel Kant, ou Kant, que ele vai separar o direito da moral. Ele vai apresentar o justnaturalismo conforme direito racional. E ali ele vai destacar, tá, que as leis naturais são anteriores ao direito positivo. Começa então com Immanuel Kant a surgir uma divisão entre direito natural e direito positivo. Tá? E logo após Immanuel Kant vem Stamler, que apresenta uma teoria do direito natural, ou seja, um conteúdo que vem de forma variável conforme cada povo, tempo e lugar. Ou seja, Kant começa a pregar, tá, uma separação entre o direito e a moral, e começa a pregar também uma separação entre o direito racional, o direito natural, as leis naturais, e o direito positivo. Stamler, logo em seguida, começa a pregar a ideia de uma teoria do direito natural e também que ele é variável, ou seja, ele não é mais tão universal assim. Ele vai começar a apresentar variações dependendo do tempo, do povo e do local. Na verdade, a sociedade ela vive em constante evolução. Então, o mesmo povo pode mudar conforme o tempo e principalmente o lugar onde ele se estabelece. Ainda dentro do justnaturalismo temos Goffredo Telles Júnior. Para ele, o direito natural é o direito legítimo. O primeiro, legítimo. Tá? Composto de quê? Princípios morais, tá? E normas jurídicas em conformidade com o sistema, tá, ético de coletividade. Aí ele começa já a trazer ideias de um princípio moral junto com uma ética. A ideia de uma ética coletiva e os princípios morais. Avançando. E aí ainda dentro temos a então escola da exegese, tá? Presente no século XIX, em que identifica o direito positivo como a lei escrita. O direito positivo é a lei escrita. E aí começam a aparecer os códigos, tá? E aí, século XIX, temos com destaque ali no início do século XIX, 1804, o Código de Napoleão. E aí, senhores, era aplicado literalmente o que estava escrito. Não tinha naquela época o que nós temos de interpretação análoga, interpretação extensiva. Nós vamos ver essas regras de interpretação lá na frente. Interpretação extensiva, análoga, etc. Não. Era pura e simplesmente aplicação literal do que estava escrito. Vem a ideia do direito positivo, vem a ideia da lei escrita e, claro, a aplicação pura e simples, literal, daquilo que estava escrito. Tá? Embora admitisse uma interpretação histórica e a interpretação lógico-sistemática, tá? Predominava a aplicação literal. Tá? Aplicava-se de forma literal o que estava escrito. Algumas vezes se admitia uma interpretação histórica ou também lógico-sistemática, procurando adaptar a lei, tá? Por conta do lugar ou do tempo. Por que isso? Simples. A lei não é perfeita.
Nunca foi e nunca vai ser. Não existe lei perfeita. Ela não se aplica a todos os casos. A lei é abstrata e ela não consegue prever todas as vertentes e nuances. Um exemplo agora foi a questão que bateu no STF da criminalização, tá, da homofobia. Não existiu uma lei para isso. O STF decidiu, até que se aplique a lei, utilizar por analogia as regras do crime de racismo. Não estou dizendo que homofobia é crime de racismo, mas foi a solução que o judiciário encontrou até que saia a lei. Então vejam que a lei ela apresenta lacunas, o direito apresenta lacunas e precisa se adequar. E muitas vezes você precisa fazer interpretações na lei, tanto histórica quanto sistemáticas, tanto levando em consideração o tempo em que aquela sociedade está inserida, como também o local que ela está inserida. Então nós vemos isso direto nas nossas Supremas Cortes, né, principalmente no STF, no STJ, essas interpretações levando-se em consideração o tempo e também o local. Ok? Então, senhores, o direito, nessa época, passa a ser reduzido a uma lei e a função judicial é concebida como um processo de dedução lógica da lei, de pegar fatos concretos e aplicar a uma lei abstrata. Então vejam que no final aí, na época do Código de Napoleão, início do século XIX, tá, 1804, você tem um movimento de que vai reduzir a lei a uma função judicial. Pronto. O que é a lei? Para ser aplicada num caso concreto. Acabou. Tá? Acabou. Através de um processo lógico. A matou B, aplica a lei. C matou D, aplica a mesma lei. E se defendeu e sem querer matou F, aplica a mesma lei. Vejam que era somente uma aplicação de normas, algo quase que mecânico. E o direito acabou sendo reduzido à aplicação de leis, nessa época. Tá? E aí dá uma guinada e surge a escola do direito livre, principalmente na Alemanha. Kantorowicz, nossa, não sei se eu consigo pronunciar o nome da criatura, tá? Eu acho que é Kantorowicz, se for alemão é Kantorowicz. Ele fala que destaca como principal o direito formado de forma espontânea nos grupos sociais. Como assim o direito formado de forma espontânea nos grupos sociais? Bom, o homem quando vive em sociedade ele começa a criar regras. E Kantorowicz descobriu, né, na Alemanha, que isso nasce de forma espontânea. E aí, senhores, ele defende também a possibilidade do juiz decidir de acordo com a justiça, atendendo não mais só a pura aplicação das normas, mas atendendo aí aos anseios da sociedade, tá? Ou seja, o juiz começa a abrir suas asas, o juiz começa a não mais se limitar ao direito estatal legislado, ele começa a poder usar da interpretação, decidir de acordo com uma ideia de justiça, largar um pouco aí a aplicação pura e simples da lei. A escola da exegese, ela pregava a aplicação pura e simples da lei, literal, principalmente do Código de Napoleão. Já a escola do direito livre já começa a pregar uma liberdade do juiz em aplicar a justiça, dando até um certo poder para ele adequar ali as leis aos casos concretos. Então nós temos aí a escola do direito livre com Kantorowicz na Alemanha, que vai dizer, olha, vamos largar de pregar somente a aplicação da lei escrita. Vamos dar uma liberdade para o juiz decidir de forma mais justa, aplicar ali a sua decisão tentando atender os anseios daquela sociedade, tá? Sem se prender nos limites estritos do direito, sem se prender aos limites da vontade do Estado, sem se prender aos limites que o legislador impôs na sua lei. Então vejo que o direito começa a ter asas de interpretação. E aí conhecemos a escola do direito livre. A ideia escola do direito livre já traz mais ou menos de que o juiz vai ter um pouco mais de liberdade nas suas decisões. O operador do direito vai ter um pouco mais de liberdade nas suas aplicações. Eu vou me esconder um pouco aqui, porque agora eu vou ficar tapando o texto. Pronto.
Aí, senhores, começamos a ver o tal do realismo jurídico. Ele foca o direito, tá, como existente real. Nada metafísico, teológico, não, nada disso, tá? Existe uma realidade, ele existe e ele é real, tá? Ou seja, considera-se somente a realidade jurídica. O direito efetivamente existe e os fatos sociais históricos que originam. O direito real é efetivo e é aquele que os juízes e tribunais declaram ao decidir o caso concreto. Nada de teológico, imutável, universal. Vejam que agora o direito começa a romper com a ideia aí do justnaturalismo lá de trás de Tomás de Aquino. O direito já passa a ser algo real, algo concreto, algo tangível, tá? E aí surge então a escola histórica do direito e o seu principal representante, Savien, tá? Que destaca ser o direito à manifestação livre, da livre consciência do povo ou do espírito popular sob a forma do costume. Aí começa a aparecer uma palavrinha chamada costume. Começa a aparecer uma das fontes do direito, que é considerada como for direito, o costume, tá? E ele defende que o direito é a manifestação da livre consciência do povo, do espírito popular. O que o povo quer que seja, assim será. Né? Mais ou menos isso. O que o povo quer que seja, assim será. Então, se o povo quer paz, que lute por isso. Se o povo quer guerra, que lute por isso. Tá? E aí começa a nascer o costume. O que seria o costume? Questões que são emanadas da própria sociedade, comportamentos da própria sociedade que vão virando normas. Que o ser humano vai começando a cumprir, sabe? Existem algumas coisas que nós cumprimos não porque a lei nos obriga, mas porque moralmente nós somos inclinados a nos comportar dessa forma para tentar nos encaixarmos na sociedade. E às vezes nós seguimos não só a lei, mas seguimos os costumes. Seguimos muitos costumes. Correto? Avançando. Então, senhores, nessa escola, o direito não é um produto racional do legislador. Não, o direito não é criado por um legislador. Não. Ele nasce de uma consciência popular. Ele nasce de forma natural. E essa consciência popular, decorrente da evolução histórica, começa a ter uma consciência coletiva, nasce aquela egrégora, e aí começa a criar o direito. Ou seja, o direito não nasce de um legislador. O direito estaria nascendo de uma vontade, de uma consciência popular. A busca e o desejo do homem em viver em sociedade de forma mansa e pacífica. Aí, finalmente, começa a surgir o positivo, direito positivo, também chamado de positivismo jurídico. Agora se começa a afastar a ciência do direito de valores morais, políticos, religiosos, filosóficos, bem como separar o direito natural, tá? Dizendo que, olha, o direito ele é neutro, nada dessas ideias ligadas a regras imutáveis, universais, divinas, racionais. Não, o direito é neutro. Tá? É neutro, é positivo, é neutro. Aí começa a surgir o positivismo jurídico, tá? Que passa a ser visto o direito como conjunto de normas. Aí começa a ser criado o que nós temos hoje em dia, que se chama sistema normativo ou ordenamento jurídico, que nós vamos ver lá na frente. E aí, senhores, começa a criar-se não só uma norma, mas um sistema normativo. Não se cria mais a figura do juiz, mas se cria todo um ordenamento jurídico, cheio de normas, costumes, morais, ética, tá? E aí começa a se criar um ordenamento jurídico, leis, decretos, portarias, medidas provisórias, tratados internacionais, tudo isso se juntando para montar um ordenamento jurídico, tá? E um de seus principais representantes, claro, é Hans Kelsen. A ideia de um direito positivo, rompendo seus laços com o direito natural, tá? Montando um sistema normativo e um ordenamento jurídico. Tá? Hans Kelsen, seu principal defensor.
Temos também outra escola que vai surgir com bastante força, é a do culturalismo jurídico. Nessa escola, eles destacam que a ciência do direito é uma ciência cultural, tá? O direito é criado pelo homem e tem conteúdo valorativo. Pertence à cultura, ou seja, cultura é tudo aquilo que é construído pelo ser humano e tem ali certos valores. E para esses defensores da escola do culturalismo jurídico, o direito seria uma cultura criada e cultivada pelo homem. É uma ideia diferente, um conceito diferente, mas não vamos descartá-lo, né? Que o culturalismo jurídico seria a ciência do direito, uma cultura criada pelo homem, tá? E aí estamos chegando no que chamamos de teoria tridimensional do direito, também chamada de tridimensionalismo jurídico, ou, para os mais modernos, direito 3D. Tá? Seu principal autor, Miguel Reale. O que ele defende? Defende que o direito são elementos essenciais do direito, 3 fatores: fato, valor e norma. Por isso que é chamado de direito 3D. 3 pontos. Fato, valor e norma. Tá? E é interessante porque 3 pontos. Porque um tripé nunca fica penso. Porque são necessários somente 3 pontos para se formar um plano. Ou seja, quando você tem uma imagem 3D, significa que você tem 3 pontos dessa imagem: altura, comprimento e largura. Ou troque o comprimento por profundidade. Nessa ideia matemática, Miguel Reale disse que o direito também tem 3 vértices, 3 pontas. É a integração de fato, valor e norma. Nós vamos ver isso com muita calma, não se preocupe. Temos um fato, damos a esse fato um valor. Para proteger esse valor, criamos uma norma. Fato, valor e norma, tá? E aí seria, na visão de Miguel Reale, o direito à integração normativa de fatos e valores, o tripé, tá? O elemento normativo, ele vai disciplinar o comportamento individual e também coletivo, tá? Ou seja, pressupondo situações de fatos conforme valores. Estão ligados. Você cria a norma analisando os fatos e os valores que a sociedade dá para esse fato, tá? Então, Miguel Reale, em 1999, quando ele chegou, não é que ele nasceu em 99, não, em 1999, ao analisar esse fenômeno da experiência jurídica, ele disse, bom, o direito 3D, ou direito tridimensional, ele é a observância do elemento normativo que disciplina o comportamento individual e coletivo, tá? Que ocorre em situações fáticas que se revertem de valores determinados. Então, para Miguel Reale, o peso da norma depende muito do valor que a sociedade dá para aquele fato. Então vejam, matar alguém é um fato gravíssimo. Por isso que nossa pena é alta para isso. Diferente de como os Estados Unidos analisam, né, e o valor que eles dão para isso. Aí temos a pena de morte. Então, nós temos o comportamento do direito, as normas, elas são criadas de acordo com o valor que a sociedade dá aos fatos. Basicamente isso. Então, se você, principalmente na lei penal, onde você consegue observar muito bem é na lei penal, dependendo da crueldade que o crime é, você tem uma pena. Dependendo do impacto e do valor que a sociedade dá para aquela situação, você vai ter uma norma condizente a ela. As normas vão ficar variando aí, de acordo com o valor que a sociedade dá para aquela situação fática, tá? Não é estático esses elementos, eles estão em constante movimento, tá? Apenas um predomínio, um prevalece sobre o outro, etc., mas não são rígidos. Eles vão seguindo a sociedade. Eles vão mudando. A sociedade vai evoluindo e vai dando valores diferentes para as situações. E o direito tem que acompanhar isso, tá? E é na teoria tridimensional, elaborada pelo grande mestre, professor Miguel Reale, que a gente consegue compreender o fenômeno jurídico, tá? Analisando, olha a coisa tão simples, né? 3 pontos, fato, valor e norma. Se você tiver na mente fato, valor e norma e analisar
todas essas escolas que a gente falou, você vai ver que para cada época a sociedade dava um valor para um fato. E isso acabava respingando na criação da norma. A norma era criada analisando o valor que a sociedade dava àquele fato. Então, senhores, através desse reconhecimento histórico-cultural, afastando essas teorias mais simplistas, como Tomás de Aquino, etc., e reduzindo o direito a uma mera ciência, uma interpretação literal, o jurista diz que não, que o direito ele vai analisar a relação fato, valor e norma, a relação tridimensional, tá? Ele elaborou isso em 1968. E ali, senhores, ele disse que o direito positivo e o jurisdicional deixavam o direito apenas como algo parcial, incompleto e, portanto, ineficiente. Sendo assim, para Miguel Reale, não é viável ver o direito como uma norma, simplesmente uma norma. É preciso ver o direito como um fato, um valor e uma norma, através de 3 pontos, que são unidos e não podem ser separados. Tá? São 3 pontos unidos e não podem ser separados. Segundo a teoria tridimensional de Miguel Reale, nós vamos falar dela com bastante calma. Para ele é primordial o aspecto fático, ou seja, o nicho social histórico, os fatos, social e histórico, e o aspecto axiológico. Axiologia vem de valoração, de valor, tá? Os valores buscados pela sociedade, como ideia de justiça, é aquilo que a sociedade valoriza, e o aspecto humano, tá? O aspecto normativo, que seria justamente a norma, o ordenamento do direito. Então, acontecendo o fato histórico, observando o valor que a sociedade dá, você consegue criar a norma para proteger aquele bem. É o que Miguel Reale defendia. E é a última escola que eu tenho para apresentar para vocês. Claro que nós ainda vamos falar da recente escola do neoconstitucionalismo. Não se aperreie, eu vou explicar isso aí, tranquilo. Tá? Mas essas são as escolas clássicas do direito. E eu queria que você parasse, tá? E se concentrasse para analisar como cada escola dessa se comportou, como cada um desses seus precursores analisavam o direito. Veja que por muito tempo o direito natural, o justnaturalismo, ele predominou, tá? E depois o direito positivo foi, aos poucos, se desprendendo, se soltando do direito natural e ganhando ali sua roupagem, até culminar na teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, fato, valor e norma. Espero que eu tenha passado todo o conteúdo para vocês. Quaisquer dúvidas podem mandar mensagem, pode colocar no fórum ou conversar comigo no chat da disciplina durante o horário da aula. A gente se vê. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos e até a próxima.